Estaremos meditando uma pequena reflexão. Hoje o nosso pastor teve que estar lá na PUC, então ele pediu para estar aqui à frente. Como a igreja sabe, o nosso pastor Abimael também trabalha, daqui a pouco está chegando. E nós estamos hoje aqui pela graça e misericórdia de Deus. Nós estaremos meditando sobre o Salmo 84, que vai falar o anseio pela presença do Senhor. Eu estarei lendo aqui pausadamente, e eu gostaria que os irmãos meditassem. São 12 versos desse salmo. Eu estarei lendo, vai estar exposto, eu estarei lendo na versão, nova versão Almeida atualizada, e os irmãos fiquem atentos a cada verso que for lido, meditando, para que a gente possa discorrer a mensagem desta noite. O Salmo 84, ele vai dizer: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Coré. Quão admiráveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração encontra os caminhos aplainados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale muito mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas, do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele em quem te confia. Vamos orar? Senhor Deus, diante de nós está a tua palavra. Que possamos, Senhor, ser instrumento teu, Senhor, porta-voz, para falar aquilo, Senhor, segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Que os apontamentos que foram feitos aqui, Senhor, se não for da tua vontade, que eles não sejam lidos, mas somente os meus lábios possam expressar aquilo que vem de ti. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para o teu louvor. Fala aos nossos corações, trazendo alento, um coração de um adorador, que tem saudade, Senhor, dos teus átrios, como os filhos de Coré. Assim seja também a nossa alma, Senhor, quando estiver distante dos teus átrios, o desejo de estar te louvando e te adorando. Muito obrigado por tudo, continua falando aos nossos corações. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo belíssimo, onde o autor ele anseia e ele tem um desejo ardente de estar na casa do Senhor. Ele faz parte, esse Salmo 84, o livro de Salmo é dividido em 5 partes, e ele faz parte do terceiro livro. Ele possivelmente foi escrito quando eles estavam no exílio babilônico, quando o povo de Israel estava distante de Jerusalém, do templo. Esse salmo ele vai expressar a saudade da comunhão com Deus e da adoração coletiva. Esse salmo também se tornou um cântico de peregrinação, de alguém que, mesmo distante, mantém viva a esperança de encontrar-se novamente com o Senhor e o anseio de estar na casa de Deus. Não é apenas a saudade do lugar físico, mas a saudade de estar ligado com Deus. Às vezes nós falamos assim: você vai aonde? Eu vou na igreja. Nesse espaço físico que é importante, foi feito por Deus, planejado
para nós estarmos aqui em comunhão e adoração, em unidade. Mas não só esse espaço físico para a gente vir, mas com anseio, a nossa alma tem que vir a esse templo, com anseio de ver Deus, de estar mais perto de Deus. O Salmo 84, ele foi atribuído aos filhos de Coré. Os filhos de Coré, eles são da tribo de Levi, músicos e guardadores das portas do tabernáculo. Embora o nome Coré esteja associado a uma rebelião que teve contra Moisés, que está registrado em número 16, que resultou da morte de Coré, mas os seus descendentes, eles foram poupados. Os filhos de Coré, eles foram poupados e se tornaram músicos e porta-vozes da adoração do templo. Eles comporam mais ou menos 12 salmos, inclusive esse salmo faz parte da composição feita pelos filhos de Coré. Como irmãos sabem, a tribo de Levi ela era separada, tanto que a gente fala os músicos são os levitas. Mas não só os músicos são levitas, mas todos que trabalham na casa do Senhor são considerados levitas, porque eles são separados para trabalhar na casa do Senhor. A melodia, quando a gente inicia o salmo, vai falar que a melodia é os lagares. Era um estilo de canção para qual esse salmo foi composto, eu não sei qual, pesquisei até para ver se eu escutava algum som, mas eu creio que se perdeu com o tempo. Ou então os judeus devem ainda cantar. É um canto de exaltação que anseia o lugar de morada de Deus, o lugar onde Deus habitava. Os irmãos lembram que no Velho Testamento, Deus habitava no tabernáculo, Deus habitava no templo. Hoje nós temos outra visão de habitação do Senhor, que eu vou falar mais à frente. Largar se refere a um tanque com estrutura escavada na rocha. Era um local onde se esmagavam uvas e azeitonas para extrair o suco da uva ou extrair o óleo da azeitona, o azeite. Tinha uma parte superior, que era a prensagem, com os pés descalços, e um tanque inferior, onde escorria e coletava o líquido. Então, esse salmo foi composto, eles imaginaram o dia a dia deles, e ali ele estava relatando com coisas simples do dia deles, a saudade, fizeram uma figurativa, a saudade da casa do Senhor. Então, no primeiro ponto, eu quero deixar, que vai do verso 1 a 4, saudade de Deus e da sua presença. O salmista, ele expressa a beleza e a presença de Deus, e tem um desejo profundo da casa do Senhor. Ele faz comparação com os pardais e as andorinhas. Se elas encontraram um abrigo, quanto mais um coração que busca o Senhor. Quando nós viemos aqui, às vezes nós viemos muito felizes por nós estarmos na casa do Senhor, para adorar. Fizemos canções, hoje foram ditas, do verdadeiro adorador, um coração adorador. Mas às vezes também a gente vem sem condições de adorar, fragilizados por alguma situação, por algum problema, por alguma tristeza, que às vezes a gente chega aqui cabisbaixo, com o coração triste, afligido, e às vezes nosso louvor parece que nem chega aos céus. Então aqui ele vai falar sobre isso, que até as andorinhas e os pardais que conseguem encontrar abrigo nos átrios, como mais um coração de um adorador, um coração que busca verdadeiramente a Deus, vai encontrar um abrigo. Então, quando nós viemos buscar o Senhor, com o nosso coração contrito, nós conseguimos encontrar na casa do Senhor esse abrigo. O habitar em Deus é viver em adoração contínua, fazendo o seu coração moldado a cada dia pelo Senhor. A busca nossa, enquanto nós estivermos aqui, é ter um coração de adorador. E essa busca deve ser constante nas nossas vidas, até que o nosso coração realmente esteja moldado pela vontade do Senhor, que aí vai ter o perfeito louvor. Consequentemente, o nosso louvor vai fazer parte do nosso viver. Nós não estaremos apenas só louvando e adorando a Deus nessas 4 paredes, mas o nosso viver vai ser um viver de adoração.
E aqui, nesse salmo, ele vai falar sobre a saudade, um sentimento profundo que descreve uma nostalgia e amor. Lembra, eles estavam cativos. Eles não poderiam adorar a Deus, nem tinham a liberdade de adorar a Deus como eles gostariam. Porque para eles, adorar a Deus é ir ao templo, estar na presença e no tabernáculo. Mas ali não, eles estavam fora, eles estavam em terra estranha. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque nós estamos no nosso lar, nós estamos na nossa pátria, nós temos a liberdade de pisar nesse local aqui e adorar a Deus. Nada nos impede, estamos livres para vir, eles não. Então, por isso que a saudade, a nossa língua portuguesa entende muito bem isso, é um sentimento profundo. E era isso que os filhos de Coré, eles queriam deixar registrado nesse salmo. Que a saudade é uma ausência de alguém querido, de algo. Às vezes a gente fala assim, no meu tempo, né, muitos de nós falam assim, no meu tempo eu gostava do cantor cristão, tenho saudade dos hinos do cantor cristão. A gente não escuta isso? Não é isso? Eu tenho saudade de tal coisa, no meu tempo era tão bom. Mas o nosso tempo é hoje, é o presente que nós estamos aqui. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter boas lembranças. E as boas lembranças nos dão saudade. Era isso que estava acontecendo com os filhos de Coré, com o povo de Israel. Então, eles estavam com saudade pela falta de momentos prazerosos vividos no passado. Isso é importante também, porque eles estavam sentindo falta de Deus, da presença de Deus. Hoje, nós temos a presença de Deus constante em nossa vida pela ação do Espírito Santo. Mas eu quero trazer à memória dos irmãos, lembram os irmãos, nós passamos um tempo atrás por uma situação que nós estávamos impossibilitados de vir à igreja por causa da Covid? Quantos de nós estávamos olhando os bancos vazios, aí vinha aqui, o pastor dava uma palavra, vinha uma outra pessoa, dava uma palavra, e a gente via tudo por uma telinha, e a gente tinha aquela vontade de estar aqui cantando, louvando, com instrumento, com tudo. Então, a gente pode sentir só um pouquinho só, mas isso é a saudade que eles tinham. O segundo ponto eu quero deixar aqui com os irmãos, que eu falei que a minha mensagem hoje é breve, é uma pequena reflexão, caminhando em terras estranhas. Está no verso 5 a 7. Todos nós somos peregrinos nesse mundo, estamos aguardando o nosso lar celestial. A nossa caminhada pode ser curta ou pode ser longa, mas não podemos perder de vista que, enquanto estivermos peregrinos nesta terra, a força vem de Deus durante a nossa caminhada. Então, que nós podemos estar aqui, nós somos peregrinos, essa terra aqui é uma terra passageira. Mas nós devemos estar atentos que a força que faz com que a gente continue caminhando aqui, apesar de tantas situações, ela vem somente de Deus. Ela vem do Senhor. O Salmo também ele vai relatar, em algumas versões, vai falar o Vale de Baca, que é o Vale de Lágrimas, ou o Vale de Árido. Em algumas passagens vai falar, na minha passagem vai dizer vales áridos, mas também em outras vai falar o Vale de Baca. O Vale de Baca é o Vale das Lágrimas. Baca em hebraico quer dizer, significa pranto. Alguns tradutores têm pensado que a palavra hebraica Baca é uma alusão a alguma espécie de árvore que vivia ali naquele vale e por isso deu o nome de Baca, por ser ali abundante. Onde essas árvores choravam e ao chorar elas exalavam um perfume, uma resina, elas extraíam uma resina, e essa resina tinha um cheiro agradável, era um bálsamo. E essa palavra, figurativamente, significa conforto e alívio. Quando nós vamos ver na Bíblia a palavra bálsamo, ela quer dizer algo que vai nos dar alívio e conforto. E ele estava falando sobre isso. E trazendo para nós, esse vale representa também as dificuldades da vida. Quantos de nós passamos por várias dificuldades? Mas mesmo passando por isso, Deus transforma em manancial e bênção. É isso que ele está querendo dizer. Você está passando pelo vale, o vale de lágrimas, mas mesmo você passando por esse vale, Deus pode transformar num manancial de bênção. E que eu quero trazer para os irmãos
com essa mensagem? É que muitas vezes nós passamos por dificuldade que vai fazer com que a gente cresça na presença do Senhor. Quando tudo está bem, às vezes esquecemos de estar buscando ao Senhor. Mas quando nós temos alguma dificuldade, algum aperto, o nosso olhar, o nosso coração se volta para o Deus dos exércitos. E aí Ele vai dar o refrigério, Ele vai dar o conforto. E quem preserva na fé vai de força em força até comparecer diante de Deus. Como eles estavam na peregrinação, nós também estamos peregrinando aqui. Por isso a necessidade de nós estarmos caminhando na fé em Deus, e passo a passo, de força em força, até nós comparecermos à presença do Senhor. Então nós estamos aqui por um tempo, e a qualquer momento nós estaremos comparecendo à presença de Deus. O outro ponto que eu quero trazer, que está no verso 8 a 12, confiando e orando. A nossa caminhada aqui tem que ser uma caminhada de oração e confiando no Deus que a quem nós estamos orando e a quem nós estamos pedindo. O salmista, ele vai dizer, com toda a sua força, ele clama a Deus, declarando que nele está a sua proteção, que Deus é o seu escudo protetor. O escudo representa proteção contra os ataques e perigos, interceptando as flechas e os golpes. Quando a gente vê aqueles filmes de guerra, aqueles filmes do tempo antigo, a gente vê aquele escudo e que eles vão se protegendo. Então, ele usa figuras do tempo dele. Hoje nós poderíamos falar um capacete ou algo para nos proteger, um colete à prova de bala. E aqui ele está dizendo, esse escudo era uma arma de defesa pessoal. E o nosso Deus é a nossa defesa. É isso que ele quer dizer. O nosso Deus é a nossa defesa, é a nossa arma pessoal. Nós temos um Deus que intercede, um Deus que peleja as nossas lutas e peleja as nossas guerras. Nós não devemos esquecer isso. A oração também é uma forma de adorar. E vai além, pedindo para Deus contemplar o seu rosto. O salmista, ele vai dizer, Senhor, contempla o nosso rosto. Talvez ali ele estivesse até orando, chorando. E quantos de nós, às vezes, em súplicas, orando, as lágrimas descem? Porque realmente reconhecemos a nossa fragilidade. Fala assim, Senhor, veja os meus olhos, veja o meu rosto. E ali ele vai. E ele também fala, olha, eles eram ungidos para o serviço. Eles, desde cedo, aprenderam a função de estar na adoração, servindo no templo, e eles estavam longe, e eles estavam com saudade de servir na casa de Deus, estavam longe da sua função. E às vezes isso acontece conosco, por alguma situação, nós não podemos mais fazer aquilo que nós fazíamos, por alguma limitação, por alguma coisa que chegou na nossa casa. Às vezes nós somos impedidos de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer por Deus. Às vezes você foi chamado para ser líder de algum departamento e no momento, por causa de alguma situação, você está impedido. Mas lembre-se que você continua ainda sendo ungido do Senhor, continua ainda sendo separado para o serviço do Mestre. Você está impossibilitado por um momento e por isso você precisa rever. O que está impedindo que você faça aquilo que Deus quer que você faça, que Deus chamou para você fazer? Servir na casa de Deus requer dependência de Deus. E ali ele suplica que o Senhor escute a sua oração. Ele declara que o Senhor é o sol. E aqui, ao ele declarar que o Senhor é o sol, ele está dizendo que o Senhor é a fonte de vida, escudo e proteção. A verdadeira felicidade está em confiar plenamente em Deus. Tem outro salmo que fala assim, uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos em Deus. Isso deve ser o salmo que nós devemos falar. Em quem nós temos confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? No seu trabalho? No seu amigo? Nas suas posses? Naquilo que você é? Naquilo que você sabe fazer? Em quem você tem colocado a sua confiança?
A sua confiança deve ser depositada em Deus, porque só Ele é luz, só Ele é fonte de vida e só Ele é escudo protetor. Concluindo, irmãos, assim como o salmista, também devemos sentir o desejo de estar na presença de Deus. Às vezes o nosso coração se esfria por alguma situação difícil, ou alguma coisa secular que estamos passando, ou por alguma palavra recebida. Ficamos fracos, ficamos secos espiritualmente. Às vezes nos permitimos, nos distanciamos da presença do nosso Senhor e passamos a ficar com nossa vida ressecada. Mas aqui Deus está falando que Ele é fonte de vida e Ele pode restaurar, ressuscitar essa sua vida que hoje você está se sentindo seco espiritualmente. Sabemos que passamos a ser morada do Senhor, sabemos que o nosso coração quebrantado se tornou habitação do Espírito Santo através da salvação de Cristo Jesus. Quando eu falei que para eles conhecer a Deus, eles precisavam estar na casa do Senhor, no templo, para entender e sentir a presença de Deus. Hoje, através de Cristo Jesus, nós temos esse privilégio de sentir a presença, porque nós somos habitação de Deus. E o que eu estou fazendo com esse privilégio, com essa habitação? É para nós refletirmos. E também, mesmo nos vales de lágrima, Deus faz brotar fontes, consolo e alegria. O verdadeiro contentamento não está nas circunstâncias, mas em permanecer na presença de Deus. Que isso seja para nós, permanecer na presença de Deus. Porque felizes são os que confiam no Senhor e fazem dele a sua morada. Que Deus nos abençoe. Nesta noite você está sendo convidado a ser morada de Deus e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Convido a igreja para se colocar de pé, nós estaremos louvando a Deus. E que esse cântico seja um momento de reflexão. O que nós estamos fazendo com a morada de Deus? O que nós estamos... temos saudade de Deus? Sentimos falta de Deus no nosso viver? Ou é indiferente para nós a presença dEle? Pelo contrário, um dia na presença de Deus vale muito mais do que 1000 dias em outro lugar. É isso que o salmista quer dizer para cada um de nós. O mesmo anseio que ele tinha de estar na casa do Senhor servindo e adorando, possa ser também o nosso anseio nesta noite. Amém.